Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos que renovam em nós o prazer da sua audiência. Recebam nesta oportunidade os cumprimentos da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Hoje vamos estudar mais uma importante lição, que é da autoria do ilustre pastor Eliezer Correia de Souza e que tem como título, abro aspas, Manassés, um rei na contramão da santidade, fecho aspas. Quais são os objetivos deste estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer a história do rei Manassés, que andou na contramão da santidade. Também perceber que no caso de Manassés, filho do rei Ezequias, não vale o adágio, filho de peixe, peixinho é. E por fim, praticar. Como pais, que tipo de herança, de legado temos deixado aos nossos filhos? Podemos testemunhar sobre Provérbios, capítulo 22, versículo 6, em nossas vidas? Este versículo diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O nosso textual afirma que o povo não quis ouvir. Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Confira lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Vamos ao texto bíblico inspirativo. Está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 6, que leio. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este tinha dito: em Jerusalém porei meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Manassés teve um reinado longevo, 55 anos, e foi o pior de todos os reis de Judá. Idólatra, se curvou diante de todo o exército dos céus, sol, lua, estrelas, etc., e o serviu. Tornou-se um feiticeiro, queimou seus filhos com um sacrifício. Confira lá em 2 Reis, capítulo 21, versículos 3 a 6, e 2 Crônicas 33, versículos de 1 a 9. Contudo, o que mais pesou, por ter derramado muito sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremos, conforme encontramos lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 16.
afirmamos que foi o pior de todos os reis de Judá, pelo fato de as consequências de seus pecados serem uma das principais causas do cativeiro babilônico. Confira isto que eu acabei de dizer e leia lá em 2 Reis, capítulo 24, versículos 2 a 4. Voltando um pouco no tempo, podemos afirmar que Manassés não era nem para ter existido, pois seu pai Ezequias estava enfermo e recebeu a notícia impactante de que deveria colocar a sua casa em ordem porque morreria. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 a 11. Diante desta perturbadora notícia, ele orou e clamou pela misericórdia de Deus, que concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida. Aqui fica um alerta muito importante. Precisamos cuidar com os pedidos que fazemos. Se Ezequias tivesse terminado ali a sua história, deixaria apenas um legado abençoado, pois nos 15 anos mais que recebeu de Deus, não produziu coisa boa. Vejamos o que Ezequias produziu nos seus 15 anos extras. 1. Abriu seu arsenal e mostrou todo o seu poder bélico aos babilônicos, que mais tarde viriam para conquistar Judá, conforme encontramos em 2 Reis, capítulo 20, versículos 12 a 15. Abriu, portanto, a guarda para um inimigo futuro. 2. Manifestou extremo egoísmo, pois quando ouviu que por causa dessa sua imprudência, Deus enviaria os babilônios para conquistar Judá. Porém, não no seu tempo, ele diz, abro aspas, ainda bem que não será no meu tempo, fecho aspas. Referência bíblica, 2 Reis, capítulo 20, versículos 16 a 19. Terceiro ponto, gerou a Manassés. Se Manassés começou a reinar com 12 anos, confira lá 2 Reis, capítulo 21, versículo 1, então significa que foi gerado nesse tempo extra de 15 anos que Ezequias recebeu de Deus. Percebe por que precisamos ter cuidado com o que vamos pedir a Deus? Com essas informações preliminares, vamos então às considerações sobre a história de Manassés, o homem que andou na contramão da santidade. Ponto número 1. Piedade não se herda, se desenvolve. Ezequias, pai de Manassés, foi um rei piedoso, que por sua vez teve um ímpio. O pai de Ezequias, o rei de Acás, fechou as portas do templo do Senhor e levou Judá a se desviar dos caminhos do Senhor, conduzindo o povo à idolatria. Confira lá em 2 Reis, capítulo 16. Quando Ezequias assumiu o reino, decidiu seguir na contramão de seu pai e promoveu uma reforma religiosa, reabrindo as portas do templo e restituindo os sacerdotes e levitas em seus respectivos ministérios. Que gostoso ler 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 1 a 19. O modelo de Ezequias foi Davi. Abro aspas. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Fecho aspas. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 2. O apóstolo João nos faz uma exortação. Abro aspas. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal
não viu a Deus, fecho aspas. Esta referência está na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 11. O ser humano tem uma facilidade e uma tendência a imitar o mal. É bem provável que Ezequias tenha plantado sementes de piedade no coração do pequeno Manassés. Porém, na hora das escolhas entre o exemplo de vida de seu pai, Ezequias, e o modelo pagão de seu avô, Acás, ele tinha preferido seguir o modelo de seu avô. Estimados alunos e ouvintes, especialmente aqueles que são pais, seja um bom exemplo para seus filhos. Porém, não se frustre se eles não imitarem o seu modelo, pois é uma questão de escolha pessoal. Precisamos orar para que os nossos filhos tenham um encontro pessoal com Cristo. Experimentem o novo nascimento, pois ser filho de crente não gera automaticamente regeneração. Agora, uma vez regenerados, eles desejarão desenvolver uma vida piedosa a serviço do Senhor. Vamos a uma aplicação. Por que é difícil para os filhos imitarem o exemplo de piedade dos pais? Oremos pela conversão de nossos filhos. Ponto número 2. A origem do mal. Não dar crédito à voz de Deus. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção, fecho aspas. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 10. O desejo do coração de Deus é que endireitemos os nossos caminhos. Por isso ele fala, orienta, exorta. Porém, cabe a nós ouvirmos a sua voz. Esse ouvir não é apenas usar a nossa faculdade de audição. Significa dar crédito, obedecer ao que Deus está nos falando. Deus falou com Manassés através da sua palavra. Abro aspas. Se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Fecho aspas. Mas o povo não quis ouvir. Mas Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Confira lá no livro de 2 Reis, capítulo 21, versículos 7 a 9. Deus falou com Manassés através de seus servos, os profetas. Abro aspas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizeram. Fecho aspas. Segundo Reis, capítulo 21, versículos 10 e 11. A origem do mal se dá quando o homem não dá crédito à voz do Senhor. Isto aconteceu no Éden, na peregrinação de Israel no deserto, no período dos juízes, no tempo dos reis. Isto aconteceu na era da igreja primitiva, a ponto de o escritor aos Hebreus fazer o alerta através da sua exortação. Abro aspas. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Fecho aspas. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. E esse descrédito à voz de Deus tem sido o grande mal
da atual geração. Manassés não deu crédito à voz do Senhor. Péssima decisão, pois sempre haverá consequências danosas. Uma aplicação para nós. Você concorda que o grande problema do ser humano é não dar crédito à voz de Deus, obedecer, praticar o que Deus fala? Você tem sido uma pessoa sensível à voz de Deus? Responda para você mesmo. Ponto número 3, a conversão muda os rumos de uma vida. O sofrimento e a dor provocaram em Manassés uma mudança de atitude. Todo pecado traz consigo a consequência. E Manassés experimentou a consequência imediata de seus pecados. Abro aspas. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Leia 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11. Porém, com Manassés aconteceu exatamente como disse o apóstolo Paulo. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Confira esse versículo que acabo de recitar na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, parte B. O escritor do segundo livro das Crônicas faz um registro que não encontramos no segundo livro dos Reis. O registro de súplicas, humilhação e conversão de Manassés. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículos 12 e 13. Que história bonita! Por pior que seja o pecador, meu amigo, não há coração quebrantado que Deus rejeite. Houve uma conversão genuína? Segundo o relato sagrado, sim. Veja, Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, ao seu Deus. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículos 15 a 17. O pecador arrependido evidencia mudança de vida. Não tenha dúvida. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele deseja que o pecador se arrependa, mude de vida e alcance a sua misericórdia. Manassés teve um final surpreendente. Mudou o rumo de sua história. Isso não significa que ele e a nação de Judá não colheriam os frutos de seus pecados. O cativeiro babilônico foi a famosa e bíblica lei da semeadura. O pecado foi perdoado, mas a semente plantada gerou frutos amargos.
que foram colhidos pela geração futura. Segundo Reis, capítulo 24, versículos 2 a 4. Vamos a uma aplicação. Será que a semente da piedade plantada por Ezequias teve um resultado no final e funcionou o que diz Provérbios 22:6? Que leio, abro aspas. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Fecho aspas. Não há pecado que Deus não perdoa, ou não possa perdoar, desde que o pecador se arrependa e se converta a Ele. Como conclusão, plantemos sementes de piedade no coração de nossos filhos e da geração que aí está, especialmente através de um bom testemunho cristão, mesmo sabendo que tudo depende das decisões e escolhas pessoais de cada um. Ouçamos a voz de Deus. Insistamos para que as pessoas ouçam e deem crédito à palavra de Deus. Que ouçam os alertas para escaparem da perdição eterna. Nunca esqueçamos que Deus é o Deus da segunda chance. E enquanto houver vida, há esperança de conversão e transformação. Que Deus nos ajude e que Deus lhe abençoe.